A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz seja com você, com a sua família, com toda a tua casa neste dia, em nome do Senhor Jesus. Estamos meditando no livro de Apocalipse, então abra aí a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Vamos ler o capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Leremos até o verso de número 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém, amados? Que Deus possa iluminar a nossa vida nesse momento da exposição da tua palavra. Amém, assim seja. Nós estamos nesse tempo meditando no livro de Apocalipse. Nós já vimos no livro de Apocalipse, por exemplo, que essa é uma revelação de Deus para Jesus Cristo. E Jesus, então, recebendo essa revelação de Deus, ele pede para que o teu anjo envie essa revelação até João, o teu servo. E João, para que João pudesse entregar essa revelação agora para as 7 igrejas da Ásia. Então João escreve, Jesus diz para ele, escreve essas coisas que eu tenho te dito. Escreve as coisas que brevemente hão de acontecer, que acontecerão. Brevemente, já naqueles dias, aquela carta, a carta do Apocalipse, ela foi escrita aproximadamente no ano entre 90 e 95 depois de Cristo. Então isso significa que já naqueles dias, Jesus dizia que as coisas aconteceriam brevemente. E por que é assim? E por que não aconteceram? Deus o sabe por que não aconteceu. Mas o importante para nós é entendermos uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então tudo que Jesus disse pode começar a acontecer no próximo minuto. Então por isso temos que estar preparados. Por isso precisamos estar preparados para esta palavra. Temos que estar firmes, temos que estar vigilantes nesta palavra. Porque Jesus disse para João que bem-aventurado não é só aquele que ouve, e não só aquele que lê as palavras desta profecia, mas também aquele que as guarda. Mas também aquele que guarda a palavra de Deus. Ou seja, guardar a palavra de Deus é viver a palavra de Deus. E agora, irmãos, aqui, Jesus, ele pede para que João leve essa mensagem às 7 igrejas que estão na Ásia. Irmãos, as 7 igrejas da Ásia, o número 7, ele é o número da plenitude. Significa dizer que as 7 mensagens que são enviadas para as 7 igrejas são também as mensagens que Jesus quer enviar para a igreja no tempo de hoje. Porque aquelas 7 igrejas, elas significam a plenitude de todas as igrejas. Então, são problemas,
são virtudes, são também deméritos de Jesus para a igreja, para todas as igrejas que estão na face da terra. Então, por isso, é muito importante nós avaliarmos esta palavra para a nossa vida. Você está entendendo a importância de se estudar, de se compreender, de meditar na palavra de Deus, principalmente aqui agora no livro de Apocalipse? É importantíssimo, porque são coisas, são situações que Jesus abordou no meio da igreja e que também servem para os nossos dias, para eu olhar para dentro de mim, fazer uma análise crítica de mim mesmo, eu como parte do corpo de Cristo, como parte da igreja. Será que eu estou enquadrado nas coisas que são positivas que Jesus elogiou nessas igrejas, ou estou enquadrado naquilo que é negativo? Eu preciso entender isso. Eu preciso saber como está a minha vida, para que eu possa entrar no caminho que Deus, que Jesus espera. E o que eu mais quero, eu creio que é também o que você mais quer, é herdar a salvação. Aquilo que nós mais queremos é herdar a salvação. De tudo, não valeria nada nesse mundo, nessa terra, se nós, nesse momento, partíssemos daqui, ou se Jesus voltasse para arrebatar a tua igreja, e nós não conseguirmos herdar o reino de Deus. E nós não conseguimos adentrar no céu pelas portas. Nós não conseguimos entrar no caminho da salvação. Seria algo desastroso para nós. Então, aí está a importância de se estudar a palavra de Deus. E Jesus, ele começa dizendo aqui para a igreja de Éfeso: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ou seja, mande essa carta para o pastor de Éfeso, para o anjo da igreja que está lá em Éfeso. Diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Ou seja, o que são as 7 estrelas? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Lembra que Jesus disse isso no verso de número 20, do capítulo de número 1? Ele diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E o anjo da igreja nós sabemos que são os pastores. A palavra de Deus diz que o pastor é o anjo da igreja. Então, para quem que Jesus mandou João entregar essas mensagens? Para os pastores das 7 igrejas. E por que para os pastores? Porque os pastores são responsáveis pela igreja. Jesus deixou os pastores responsáveis para pastorear a igreja de Deus. Os pastores não são donos da igreja. O dono da igreja só existe um e é Cristo. Mas os pastores são os responsáveis por arrebanhá-los, ou seja, pastorear a igreja de Deus. E por isso Jesus está mandando a carta para eles. E olha o que Jesus diz para o pastor de Éfeso. Diz assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Bom, nesse primeiro momento, Jesus está pontuando algumas coisas importantes para o pastor de Éfeso. Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, e também sei da tua paciência. Irmãos, você já parou para pensar que a igreja, ela está sendo supervisionada por Cristo 24 horas? A igreja está sendo monitorada por câmeras celestiais.
Irmão, a igreja não está largada. A igreja não está abandonada. A igreja está sendo vigiada em todo o tempo pelo Senhor. E ele diz aqui para o pastor de Éfeso: eu sei as tuas obras. Eu sei o que vocês fazem. Eu sei do teu trabalho. Ou seja, eu sei cada movimento que vocês fazem, cada intenção que vocês têm no coração de fazer. Eu sei do trabalho de vocês. Mas eu também sei da tua paciência. Eu sei que vocês são uma igreja que são pacientes. Eu sei que vocês são longânimos. Eu sei que vocês não agem por impulso. Eu sei que vocês agem na direção. Eu sei que vocês têm fé, por isso perseveram. Jesus está dizendo: eu sei da tua paciência. Paciência é perseverança. Só é paciente quem persevera. Ele está dizendo aqui, e que não pode sofrer os maus. A igreja de Éfeso era uma igreja que não compactuava com os maus. A igreja de Éfeso era uma igreja que não compactuava com erros, que não compactuava com coisas que estavam fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja bíblica. A igreja de Éfeso era uma igreja realmente que estava fundamentada na palavra de Deus e na vontade de Deus. Então Jesus está dizendo: eu sei que vocês não podem sofrer os maus. E ele diz aqui, logo em seguida: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ou seja, eu sei tanto que vocês não podem sofrer esse mal, que existem homens que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Ou seja, vocês são criteriosos. Vocês são realmente dirigidos pelo Espírito, porque vocês sabem que tem homens no meio de vocês que se dizem ser apóstolos e não o são. E vocês os achastes mentirosos. Ou seja, Jesus está elogiando a atitude da igreja de Éfeso. Vocês estão de parabéns, Jesus está dizendo. É isso que Cristo está dizendo nesse primeiro momento à igreja de Éfeso. E diz aqui no verso de número 3, e sofreste. Ou seja, vocês estão sofrendo com esse problema de falsos apóstolos estarem no meio de vocês. Vocês sofrem com isso. E tens paciência. Vocês têm paciência. Vocês sabem lidar com a situação. Vocês são pacientes. E trabalhaste pelo meu nome. Vocês também trabalham pelo meu nome, Jesus está dizendo ao pastor de Éfeso. Vocês são trabalhadores. Vocês realmente me honram. Vocês estão trabalhando pelo meu nome. Vocês estão cuidando do meu nome no meio de vocês. Isso é maravilhoso. E não te cansaste. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava pelo nome de Cristo e era uma igreja incansável. Era uma igreja incansável. Era uma igreja que estava ali, plantada naquele lugar, realmente para glorificar o nome do Senhor, para glorificar o nome de Deus. E eles não se cansavam de trabalhar pelo nome de Jesus. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso isso. Porém, no verso 4, Jesus ele disse algo que ele não poderia deixar de dizer. Irmãos, o maravilhoso em Jesus é que ele não está preocupado só em nos elogiar. Ele não está só preocupado em aumentar
alavancar a nossa autoestima. Não. Ele está preocupado com a nossa alma. Ele é pastor e bispo das nossas almas. E Jesus também, ele diz assim no verso número 4: tenho, porém, ou seja, no meio de tudo isso de bom que vocês estão fazendo, tenho, porém, contra ti. Bom, eu disse antes, Jesus está dizendo para eles, uns versículos antes, eu disse tudo o que eu tenho a favor de vocês. Vocês, eu conheço as obras de vocês. Conheço o trabalho de vocês. Conheço a paciência que vocês têm. Sei que vocês não podem sofrer os maus. Sei que vocês põem à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são. Sei que vocês os achastes mentirosos. Sei que vocês sofrem por causa disso e têm paciência. Sei que vocês sempre trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. No meio de tudo isso de bom, eu tenho uma coisa contra ti. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como o amor de Deus por nós, ele é maravilhoso. Jesus, ele nos elogia, mas ele também nos repreende, irmãos. Ele também nos repreende porque nos ama. Sabe, quão bom é você ser repreendido quando você está errado. Quão bom é os seus olhos serem abertos quando você está cego, está caminhando para o abismo. Quão bom esse pastor que é Jesus, bispo e pastor das nossas almas, ele está preocupado com a nossa alma. Ele está preocupado com a nossa salvação. Ele não está só preocupado com o nosso momento atual. Ele está preocupado com o nosso presente, com o nosso passado e com o nosso futuro. Ele sabe de tudo. Ele está preocupado com o nosso futuro. O que vem pela frente também é importante. Então, como você está hoje? Como eu estou hoje? Como nós estamos hoje, presente, nesse dado momento, nesse presente? Jesus está falando assim: eu tenho algo contra vocês, que vocês deixaram o teu primeiro amor. Irmão, se Jesus está dizendo que tem primeiro, é porque tem outros amores consecutivos. Ele não diria que deixaste o primeiro se não tivesse o segundo, o terceiro. Às vezes, irmãos, a nossa vida ela é feita de fases. E tem fases que Jesus está dizendo para mim e para você que nós nunca deveríamos ter passado. Ele diz que esse primeiro amor deveríamos ter ficado nele. E o que é esse primeiro amor? O que está relacionado a esse primeiro amor? Eu creio que o verso de número 5, que é o último verso da nossa meditação nesse dia, ele nos responde isso. Preste atenção. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Opa! Então o nosso amor, o nosso primeiro amor, tem também a ver com as nossas primeiras obras. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Lembra-te do teu primeiro amor, das tuas primeiras obras, o que você fazia, como você se comportava, como você era. Lembra do dia que você entregou a tua vida para Jesus? Como era a tua vida? Como você agia? Como estava o seu estado de espírito? Você era uma pessoa alegre. Você era uma pessoa confiante. Você era uma pessoa que estava sendo
plenamente abençoada por Deus. Você sentia o amor do Mestre. Você sentia Jesus te abraçando. Você sentia Jesus falando com você. Você sentia Jesus ministrando ao teu coração. Você se alegrava. Você queria falar deste amor. Você queria falar de Cristo para as pessoas, porque aquele Jesus havia perdoado os teus pecados. E você se sentia plenamente agradecido, porque você estava caminhando a passos largos para o inferno. Mas agora esse Jesus, ele te abraçou com seu amor. E você também, de forma recíproca, você também entregava esse amor. Você também exalava esse amor. Era recíproco da tua parte. Se ele entregava o teu amor para você, você também o amava. E você também o respeitava. E você também queria falar do seu amor para outras pessoas. Então, as suas primeiras obras eram obras que demonstravam o seu amor. Hoje, as minhas obras, elas demonstram o meu amor? Hoje, quem olha para mim, quem me vê, hoje as coisas que eu faço para Deus manifestam o meu amor por Deus, o meu amor por Jesus? É uma pergunta que eu preciso responder para mim mesmo. É uma pergunta que você deve fazer para você e você mesmo tem que responder para você mesmo. Não é para mim que você precisa responder. Não é para ninguém que você precisa responder. Mas você precisa responder para você. As minhas obras hoje, elas demonstram o meu amor por Deus. E essas obras são boas ou são más? Se essas obras são más, o amor por Deus está comprometido. Mas se as minhas obras têm sido boas obras, se as minhas obras têm sido como as primeiras obras, do dia que eu aceitei Jesus, elas continuam latentes dentro de mim, elas continuam operantes dentro de mim, então significa que o meu amor por Deus, o meu amor por Cristo está crescendo. Estou exalando o bom perfume de Cristo, como diz a palavra. Eu preciso entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso para a nossa vida. Nós precisamos fazer esta autoanálise da nossa vida e perguntarmos para nós mesmos como está o nosso primeiro amor. E ele diz aqui, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus está falando, o que é o castiçal? O castiçal são as 7 igrejas. Jesus está falando assim, se vocês não se arrependerem, brevemente eu virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Eu vou tirar a tua igreja do teu lugar. Se não te arrependeres. Você está pensando que Jesus te tira da igreja? Não, Jesus tira a igreja de você. A igreja não tem por que existir se nós não quisermos manifestar o amor de Deus. A igreja, a essência da igreja é o amor. Jesus disse assim, nisso conhecereis que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor Jesus. O amor nosso para com Deus, para com Cristo, e automaticamente para com as pessoas, é a marca registrada que somos discípulos de Jesus. Estamos sendo discípulos de Jesus? Eu estou sendo discípulo de Jesus? Eu estou manifestando esse amor?
Fiquem essas perguntas para serem respondidas por nós. Que façamos uma autoanálise da nossa própria vida. Que Deus te abençoe ricamente, você e sua família, e até a próxima meditação.